Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM, um podcast de inovação, criatividade, empreendedorismo e tecnologia. Nós vamos falar um pouquinho de tudo isso aqui hoje com uma convidada bastante especial que trabalha no Sapiens Park Connect, um projeto do Ímpeto Hub, um centro de inovação da UFSC, em parceria com o Sapiens Park. E aqui nós estamos no podcast da TXM Métodos, que pode ser no YouTube, que é TXM Business. Nos outros canais é TXM Métodos, tanto Spotify, Instagram, LinkedIn, TXM Métodos. Siga a gente, clica no sininho e vamos assistir hoje, vamos falar com a Anabelle, que é uma das gestoras do projeto do Sapiens Park Connect, lá do Ímpeto Hub. E Nilma Né, porque ela está vindo de São Paulo, ela vai contar um pouquinho para nós a história dela. Conta para nós, Anabelle, quem é você? Conta para esse povo aí. Legal. Olá, muito obrigado pelo convite, professor Salomão. Eu sou Anabelle Custódio, eu sou gerente de projetos. Atualmente eu estou como coordenadora de projetos do Sapiens Park Connect. Eu estou contribuindo com 2 ações mobilizadoras lá, que uma é o Distrito de Inovação e outro é o Laboratório de Inovação para Desafios Urbanos e Sociais. E sim, eu sou recém-chegada a Florianópolis, faz 6 meses que eu tô aqui e tô descobrindo tudo sobre a ilha. E não vai mais embora. Agora, quem vem pra cá diz que não vai mais embora. Que assim seja. Eu tô gostando muito, porque eu tenho contato com toda a natureza que existe na ilha e também com todo esse potencial. Tá morando onde? Eu tô morando no Santinho. Santinho. Sim. Foi até uma coisa interessante que aconteceu, porque eu tive que vir buscar moradia, né, procurar casa durante o verão. Não achou, né? Não, assim, todo mundo falou, você tá procurando pra morar, sei, interessante. Todo mundo olhando pra minha cara falando, coitada, pobrezinha. E eu encontrei essa casa por acaso e tinham 9 pessoas na minha frente. 9 pessoas interessadas no imóvel. Só que quando eu fui visitar, a corretora me recebeu e ela falou, olha, o proprietário, ele vem também porque ele gosta de conhecer e filtrar um pouco, porque é uma vilinha de casas e ele mora perto, ele mora assim, 2 terrenos pro lado, então ele fica administrando ali tudo da casa dele. Enfim, passou, visitei, gostei, conversei com ele, nos reconhecemos. Passado um tempo, nada de eu encontrar outra opção e eu voltei na corretora por desencargo de consciência. Falei, eu vou perguntar, né? Vai que. Ela falou, Anabelle, ele não alugou, eu vou falar com ele. E aí, quando ela ligou pra ele, ele falou, pra você, ele quer alugar. E aqui estou. Então, o senhor Roland, muito obrigado, senhor Roland, por me acolher. Ele é manezinho, ele é descendente de alemão e mora aqui na ilha já há muitos anos. Legal, legal. Tá, e você veio de São Paulo. O que a Anabelle fazia? A Anabelle contou umas histórias pra mim aí, trabalhou em diversos lugares, gestora de projetos grandes, pequenos, médios, de tudo um pouco. Sim, exato. Eu morava em São Paulo, no centro de São Paulo, assim, eu saía com a cabeça na janela. Você é paulistana? Eu sou paulistana, da Vila Madalena. Eu cresci na Vila Madalena, né? Meus pais... Corintiana. Claro, vai Corinthians. E eu morava no centro. Então eu colocava a cabeça pra fora da janela, assim, eu via o Banespão. Sabe aquela imagem de São Paulo, Banespão? Uhum. Então eu morava ali na Rio Branco, mais próximo à Barra Funda. Então todo aquele contato do centro de São Paulo, com todos os seus sabores e dissabores, eu vivi. E por muitos anos eu atuei com projetos de responsabilidade social corporativa. Antes de eu atuar com projetos, acho que vale a pena eu contar isso, antes de eu chegar ali. Eu sou uma profissional da comunicação, eu sou jornalista de formação. E trabalhei muitos anos mesmo, em produção executiva, dentro de jornal, revista, cinema, rádio, em São Paulo. E por 5 anos eu integrei a equipe da revista Trip. O senhor lembra da revista Trip? O senhor não sei, mas eu lembro da revista Trip. Você lembra? Bom, a revista Eu não era surfista, nunca fui surfista, mas lia Trip por causa das músicas e tal. Paulo Lima, que era meu chefe. Então, a revista Trip, para quem não conhece, ou já apenas ouviu falar, é uma revista de comportamento. Quando foi essa revista? Olha, a Trip... Porque eu lembro da minha juventude da Trip. Não, a Trip, 30 anos. Eu lembro
Eu lembro da gente fazer data comemorativa, 30 anos de revista, porque ela começou, né? O selo Trip começou lá na revista Jovem Pan. Paulo, o programa de rádio, o Trip FM, é mais antigo que a revista. Uhum. Então, aí depois virou uma parte, né, do grupo Jovem Pan, e depois ele fundou a editora, do qual eu fiz parte de 2008 a 2013. Então, eu era produtora executiva da revista. Não tem mais. Então. Tem o portal, tem o... A revista acabou, né? A revista acabou. E eu passei Todas as revistas acabaram, né? Não, inclusive, professor, eu passei por isso. Porque, por exemplo, em 2013, quando houve aquele grande, imenso layoff em todas as corporações de mídia, eu lembro que o corte da Trip foi bem severo, assim. Foram 40 pessoas no mesmo dia. Foi bem triste, assim. Foi um dia bem fatídico. Mas eu lembro que no mesmo momento eu sentei na minha mesa e comprei uma passagem para a Alemanha e fiquei 3 meses viajando. Então, assim... Foi essa decisão. Indenização? Porque eu tava cansada, assim, trabalhando muito tempo sem parar, tava estudando, enfim, eu falei, quer saber, eu vou aproveitar esse momento e vou viajar. Mas, por exemplo, eu tenho amigos até hoje, então, assim, diretores de redação, os jornalistas, os designers, nós somos um grande grupo, assim, em São Paulo, de entusiastas da comunicação, das artes, então, é interessante até ver como cada um seguiu o seu caminho. Teve jornalista que virou professora de yoga, teve jornalista, assim, um bom jornalista, o Milos, que eu lembro, virou um super DJ internacional, outro abriu um bar, né, um outro designer abriu um bar, e as coisas foram mudando. E aí voltando à minha história, foi quando eu decidi também migrar de setor. Eu falei, eu vou continuar trabalhando com comunicação, mas eu entendo que eu quero trabalhar com algo mais relevante socialmente, e eu falei, quero trabalhar com educação. Até cheguei a pensar em cursar pedagogia na época. E aí eu encontrei essa agência, foi indicação de uma amiga, uma agência italiana de projetos, que ficou 30 anos, mais de 30 anos no Brasil, a La Fábrica. E a La Fábrica atuou com o desenvolvimento de estratégias de responsabilidade social para grandes corporações. Ela veio para o Brasil a pedido da Fiat nos anos 80, porque a Fiat entrou forte no ABC, enfim, eles precisavam ter uma agência de comunicação para atender a demanda, né, da marca em determinadas áreas. E aí, eles montaram esse braço aqui, e aí os clientes, a base era praticamente todos italianos, né, Fiat, salvo outros, né, Philips, enfim, que são europeus. Mas na minha jornada lá, de 2014 até 2023, quase final de 2023... eu atendi por muitos anos, por praticamente os 10 anos, a TIM, a Enel, Nestlé, Danone, né, a governos também, no geral. E Mas sempre com foco na responsabilidade social, isso? Sempre com foco na responsabilidade social. Então, o que isso significa? Que essas grandes corporações estavam, enfim, desenvolvendo as suas estratégias de mercado e, potencialmente, alguma dessas estratégias impactava ou negativamente ou de uma forma não esperada em algumas comunidades, sejam elas, né, comunidades, territórios, físicas ou até dentro de uma metrópole. E uma forma de fazer isso e também de recuperar imagem e também potencialmente processos em Ministério Público, assim, né? Posso falar aqui que um dos projetos que eu ajudei a tocar pela Enel, que era um projeto internacional, Play Energy, compôs parte de devolutivas à sociedade e que ajudou a mitigar processo em Ministério Público em interiores aí do Brasil, tanto no sul quanto no norte. Salvo falar que foi muito bacana, porque eu conheci o Brasil inteiro trabalhando com isso. Conheci mesmo, assim, lugares assim, que eu jamais imaginei que estaria. Então, os projetos constituíam em estratégias para trabalhar com escolas e comunidades. Então, conheci comunidades quilombolas também, porque a ideia por meio do nicho de mercado, levar conhecimento sobre essas áreas. Então, tive sorte de trabalhar com engenharias, com conceitos de física, conceitos variados, né, até de arte também, teatro, para a gente levar conhecimento para esses lugares. Então, o bom da La Fábrica, né, que eu prezo muito por essa experiência,
foi porque eu trabalhei com profissionais muito sérios. A gente tinha uma diretora lá, muito maravilhosa, a Fabiana Marquesi, que era muito genial. A gente brincava que ela era nosso camisa 10, porque ela olhava para as pessoas e sabia muito bem extrair o potencial e a capacidade de cada um e tocar os projetos. Então ela ficava ali como uma mediadora. E por meio desse contato com a La Fábrica, enfim, com a Fabiana, nós também tocávamos uma agenda muito extensa de projetos da TIM, do Instituto TIM. E aí eu fui convidada para coordenar a iniciativa da TIM, que chamava Academic Working Capital, de empreendedorismo universitário. Legal. E aí é isso que eu queria te contar, como que eu fui parar na inovação, foi por causa desse projeto. E aí eu fiquei também 8 anos tocando esse projeto. Então, na agência, pela agência? Na agência, e também depois, quando eu saí da agência, a TIM me convidou para manter a jornada do Academic Working Capital. E esse projeto, claro, eu era coordenadora geral, enfim, que fazia, juntava as peças, fazia a coisa acontecer, e nós tínhamos o coordenador acadêmico, que é o professor Marcos Pereira Barreto, com o qual eu tive sorte também de trabalhar. Inclusive, foi ele que me ensinou muita coisa sobre inovação, e o Barreto, assim, tem um currículo incrível. Por exemplo, ele é um dos fundadores do curso de Engenharia Mecatrônica da USP. Tipo, quando inventaram o boleto, ele estava lá. É esse tipo de pessoa. É esse cara, então, que acomoda a nossa vida. Que ele inventou o boleto. Exatamente. Ele estava nessa equipe. Ele é o sistema de pagamento. Já não gosto dele. Então, mas ele ajudou a facilitar muita coisa para as financeiras. E aí ele junto com o grupo de ex-alunos dele, enfim, do Diogo, enfim, eles se pautaram na metodologia do Steve Blank para criar uma versão para alunos de graduação. Então, a meta desse programa era apoiar os estudantes em fase de TCC a transformar o TCC num produto ou serviço. Então, salvo dizer também que ele se inspirou nisso, porque dentro da jornada dele como professor da USP, alunos dele, Renato Freitas, fundador da 99, os meninos que inventaram o KD. Então, assim, uma série de founders de startups passaram ali pela USP e sobre também a orientação dele, fundaram as suas startups. E isso ajudou ele a pensar esse programa e colocar isso, para a TIM. A TIM abraçou a ideia, porque também existiu uma interlocução ali muito forte, como pesquisador e uma empresa de telecomunicações interessada em entender, as nuances e as tendências do que estava acontecendo no mundo. Uniram forças para manter esse programa. E não bastasse, assim, a gente apoiava com toda a jornada, de pré-aceleração. Então, da ideia, ao desenvolvimento, junto com o TCC, ajudando ao estudante, a fazer essa interlocução com o mercado e também contar com a expertise dentro da universidade. Por quê? Uma vantagem que eles tinham você entende que você, sendo universitário, você pode acessar todos os pesquisadores, todos os cientistas dentro da universidade. Só você bater na porta dele, ou mandar um e-mail, ou fazer um telefonema, sendo que você tem uma indústria que às vezes paga para ter acesso a esse conhecimento desse mesmo pesquisador. Então a gente colocava isso na cabeça do estudante para ajudar ele a desenvolver esse negócio. A conseguir chegar no final daquele ciclo de um ano com um MVP viável. Nós custeávamos esse MVP, a gente chegou a dar de 50 a 60 mil reais para um projeto do MVigia, que é o nosso primeiro case. A máquina está lá na USP, inclusive, a gente construiu uma seletora de mudas de eucalipto. E aí, assim, o legal desse projeto é porque os meninos construíram a máquina como parte do TCC. Então, um era responsável pela máquina em si, por todo aquele hardware. O outro era responsável pelo sistema de visão computacional. O outro pelo software. E ao longo do processo, da jornada do Academic, eles entenderam que eles não precisavam vender a máquina inteira. O core do negócio deles era o sistema de visão computacional. E aí eles terminaram o AWC. No mesmo ano, eles ganharam o finado Prêmio Santander de Empreendedorismo Universitário, 100 mil reais. Compraram uma outra startup que fabricava a lente óptica, do sistema.
e começaram a investir no software. Então, assim, até 2019, eles atendiam meus telefonemas, assim. Quando eu ligava, eu falava, você não quer vir aqui dar um give back, palestrar para os novos estudantes? Não, um mora em Londres, outro mora em Nova York. Por quê? Eles foram comprados pela VEG. Então, ou seja, é um case, né, que a gente carrega no coração, porque eu vi esses meninos com 20 anos, assim, né, com as suas ideias sendo tiradas do papel. Então, esse é o tipo de programa que me mobiliza. Eu não sei se você está há pouco tempo aqui, conhece pouco, né? Mas isso que você contou é exatamente o que a gente faz na TXM. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente pega lá a ideia e constrói até virar um negócio que é adquirido por algumas empresas. A gente já tem empresa aí faturando 100 milhões por ano e tal, nesse mesmo esquema, né? De fazer isso. Então, só que talvez a nossa grande desvantagem não tem uma TIM por trás. Exato. A gente faz isso apoiado, claro, por Sebrae, por governo, por algumas empresas. A gente tem várias empresas, mais de 20 empresas médias que nos apoiam para fazer isso. Mas é exatamente isso que a gente faz. A gente pega lá na universidade, a gente tem programas com a FRJ, com a UFSC, com a Unisat, que a Unisat é até bem legal, porque é exatamente isso. O programa com a Unisat que a gente está iniciando no próximo semestre é o ECC, que lá não chama TCC, chama-se Empreendimento de Conclusão de Curso. ECC. Então, eles não que eles tenham que montar uma empresa, mas eles vão aprender a ser empreendedores para construir um negócio, que pode ser interno na empresa e tal, mas é toda uma metodologia que foi desenvolvida, depois a gente vai falar sobre a nossa metodologia, mas é exatamente isso que a gente faz. A gente faz isso aqui sonhando em fazer isso. É muito legal. Então, conheci já um pouquinho do que você faz, acho que tem tudo a ver com a gente, acho que tem mais que se aproximar aqui do que a TXM faz, isso é muito legal, você poder trazer também a tua experiência e tal pra gente, a gente ficaria muito feliz em ouvi-la nesse sentido. Mas você veio para Floripa num edital buscando profissionais para trabalhar no projeto Sapiens Spark Connect, que é um projeto do Ímpeto Hub, que eu tenho muito carinho pelo Ímpeto, né? Ajudei a construir essa ideia do Ímpeto Hub. Fui durante muito tempo fazer parte da gestão do Ímpeto Hub. Hoje eu sou conselheiro só. Mas o Ímpeto tem um poder e uma responsabilidade muito grande em transformar aquilo que para mim é muito mais grato do que o Ímpeto, o Sapiens, porque eu trabalho no Sapiens para o Sapiens, né? Há muitos anos, desde 2010 eu tenho uma relação muito próxima com ele, né? A gente fez a marca anterior e atual, então eu tenho uma relação muito próxima a ele, meu laboratório já foi lá. E quero que o Sapiens dê certo, quero que ele dê certo. Ele tem o time é diferente do que se imaginava no começo, né? Mas ele está começando a acontecer, muito mais do que já acontecia há muito tempo atrás. O Eduardo veio aqui, tive um podcast com o Eduardo, ele contou quais eram os sonhos dele para isso acontecer. Mas o Sapiens, por ser um empreendimento público, né, do governo, e por ter muitas empresas privadas lá dentro, ainda falta para ele, né, a questão da universidade. Já não está tão próxima, ela poderia estar mais próxima. Agora que vai ter campus da Univale lá... Mas a UFSC está lá dentro. Tem até uma regra, né, que o percentual dos terrenos são da UFSC, para a UFSC usar, talvez não use como deveria, mas está usando, né? E um deles é o Ímpeto, que vai fazer isso, vai fazer essa conexão. E o Sapiens vai crescer. Eu só acho que um parque de inovação, qualquer parque de inovação, só vai crescer se tiver, eu fiz pós-doutorado dentro de né? Então, só vai crescer se tiver a conexão com a universidade, e o Ímpeto Hub pode fazer essa conexão. E o projeto Sapiens Spark Connect, que eu fui um dos colaboradores, junto com a professora Clarissa, né? E o professor Armando Albertazzi, o professor Milton, vários professores que trabalharam com a gente na elaboração desse projeto, tem essa função de entender que o Sapiens Park tem conexão, por isso que chama Spark Connect. Ele não é um ambiente único, exclusivo, incrustado em um lugar da ilha, que talvez não seja o melhor lugar, minha opinião, todo mundo sabe que não é o melhor lugar, eu disse já várias vezes que minha opinião não é o melhor lugar, mas ele tem o Richard Florida, não sei se você já leu o Richard Florida. Não, é a Ascensão da Classe Criativa, vale muito a pena ler. Obrigada. Ele fala o seguinte, que um parque de tecnológico, um parque de inovação, ele tem que estar à distância que você vai de bicicleta da universidade até lá. A cidade em 15 minutos. E você pode ir de bicicleta até da UFSC até o Sapiens Park. Se você não morrer atropelado, você pode chegar lá, né? Demora um pouquinho mais, mas tem que, eu não recomendo, inclusive, que não vá, né? Mas assim, nessa perspectiva, eu acho que o lugar não é o melhor lugar. Talvez fosse o
o mais adequado naquele momento. Ele não cresceu ainda nos mesmos modos que se imaginava no começo, mas ele precisa ter conectado com isso. E eu quero também aqui contar um pouquinho de história também, porque a gente fez esse projeto de conexão lá em 2014, quando se conversou e quis fazer um projeto que, no primeiro momento, queria se conectar com a região do Sapiens, mas a região não estava preparada ainda para isso. Não sei se já está, mas não estava preparada. E a gente optou por fazer isso em outro lugar. E levou o Sapiens Centro. Criou o Centro Sapiens, que era conectar o Sapiens com a cidade a partir da minha praia, que é a economia criativa, que eu adoro isso, né? Vivo disso, fiz pós-doutorado em economia criativa, gosto muito disso, no centro da cidade. Então o Sapiens tinha um viés que isso foi muito legal. Não sei se você já estudou isso, mas deveria estudar muito mais. Tem muita gente que criticou, tem muitas críticas, eu sei disso, mas porque a gente, se a gente não botar a cara pra bater, né, só, como é que é? Árvore que dá o fruto do podre não leva pedrada, né? Então sempre levei muita pedrada, mas tô nem preocupado com as pedradas que eu levei. Mas agora, dia 26 de junho, faz 10 anos da primeira iniciativa, que foi o Co-Creation Lab Centro Sapiens. Olha. Dia 26 de junho faz 10 anos da primeira ação que a gente fez lá. Depois teve jornal, teve aceleradora, teve eventos, teve praça que a gente reformou. Tudo no peitaço, fazendo as coisas acontecerem. Infelizmente veio a pandemia, isso não deu mais o valor que deveria se dar. Mas o Sapiens, primeiramente, conectar isso para mim foi bastante importante. Mas o Sapiens não pode ter conectado só o centro da cidade. E por isso que a gente fez, inclusive antes, né? Lá em 2013 para 2014, a gente criou a Rota da Inovação, que era um projeto que conectava o aeroporto até o Sapiens, passando hoje por 5 universidades. Se pegar esse caminho hoje, passa por 5 universidades, 5 centros de inovação, o Centro Histórico, a Federação das Indústrias, a CAT. Puxa, a Rota de Inovação é muito legal e eu vejo que o Sapiens Connect pode ser a conexão com a Rota da Inovação e fazer o Sapiens ser uma coisa muito maior do que ele é. Não só aquele 400 mil metros quadrados lá. 430 hectares é o Sapiens e 1.430 é o entorno. Né? Então assim, 1,5 milhão de metros quadrados, né? Ali, que pode ser muito mais do que isso, pode ser a cidade de Florianópolis como um todo. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, dá 42 quilômetros do aeroporto até o Sapiens. Uma maratona. E a Florianópolis é a capital das maratonas, né? Capital brasileira das maratonas. Vamos fazer a maratona da inovação. Sim. Né? Que o cara vai fazer daqui até lá. Isso é muito legal, a gente pode fazer uma coisa assim. Isso tudo vai falar um pouquinho do Sapiens Connect. Então eu até adiantei um pouco do tema, mas o que o Sapiens Connect faz? O Sapiens Park Connect faz? O que você está fazendo lá e qual é a expectativa do Sapiens Park Connect para os próximos anos? Legal. Bom, o Sapiens Park Connect é uma iniciativa, é um projeto do Sapiens Park, em parceria com a UFSC, né, via Fomento FINEP, que tem pro... FINEP e FAPESC, né? E FAPESC, obrigada. A FAPESC é nosso parceiro aqui, É verdade, a então FAPESC. Não posso esquecer dele, não posso esquecer a FAPESC. Tá vendo? Por isso que tem que ter a régua, para não esquecer. Mas obrigado por lembrar. Então, é uma iniciativa que visa potencializar e dinamizar o entorno do Sapiens Park, né, e seus empreendimentos por meio da inovação. Esse é o sentido, né, o objetivo mais estricto do Sapiens Park Connect. Porém, dentro da iniciativa, existem uma série de ações mobilizadoras para que isso ocorra. Então, entre as iniciativas, nós temos a orquestração de ecossistemas de inovação, que está com o meu parceiro, com o Gui, tem por objetivo... É moda agora falar orquestração. Orquestração. Chique, né? É chique, é articulação. Eu sempre falei articulação, agora eu tô falando orquestração. São as palavrinhas, né, que viram. É porque a articulação para mim soa mais porque eu fiz isso por 10 anos. E que é articular junto com as pessoas o caminho que a gente precisa traçar para chegar num objetivo. Eu vou falar uma coisa aqui, que se a Clarissa ver, ela vai ficar bem brava comigo. Mas eu vou falar meu assim, Deus. Sabe por que ela gosta da orquestração? Por quê? Por causa do Fausto. É verdade. Boa. Professora, aí, ó. Não sou eu, você tá vendo. Então... Fausto, tá viajando, tá lá em Istambul, Fausto. Toca bastante jazz aí em Istambul, Fausto. É jazz? Entendi. Eu achei que era erudito, gente. Tudo bem. Então, a orquestração do ecossistema ocorre por meio do ponto, né, da conexão entre esses atores para juntos, né, mapear esses desafios e essas demandas
para prol de criar novas estratégias de cocriação, de estratégias que resolvam esses desafios. Então, no caso do ecossistema, né, o Gui está tocando isso, ele está fazendo esse trabalho interno com os agentes, com as startups, as empresas, né, as corporações que estão dentro do Sapiens Park. Essa é uma ação, e o ecossistema, como todo mundo, né? A maioria das pessoas que trabalham com inovação já tem um conhecimento. Esse trabalho está sendo feito aqui também. A gente tem atualmente 182 empreendimentos mapeados, né? Fora que deve estar por vir por aí. E aí, por um outro caminho, nós temos, né, o EPI, que é o Escritório Promotor de Inovação, que é o César que toca. Então, o César é responsável, né, por receber, acolher todas as organizações que querem se conectar com o Sapiens Park, que querem ter algum tipo de relação ou atividade ali com o parque, com o ímpeto. Então, o César é responsável por isso. E a ideia também é esse escritório observar o que chega para a gente, né? E quais são as parcerias que podem ser firmadas a partir disso. Outro setor também, nós temos o Live Lab, que é o Gui que está tocando atualmente. A gente está fechando o acordo de parceria para espaço aéreo de testes. Então, o Gui e a professora Clarissa estão responsáveis por essa atividade, em que o Sapiens, né, o espaço aéreo do Sapiens se tornará um ambiente de testes para aviação, para drones, enfim, teremos notícias em breve. Acredito que todo mundo viu essa semana, né, a notícia do Sapiens Park anunciando a parceria com a Vertiporto, né? Vertiporto alguma coisa. Vertiporto, que são os veículos não tripulados, né, veículos aéreos não tripulados. E eu estou, nesse momento, responsável pelo Distrito de Inovação, pela ação mobilizadora Distrito de Inovação, que tem por objetivo conectar os atores do território por meio de uma governança colaborativa, para que a gente consiga acrescer, apoiar um desenvolvimento econômico sustentável para esse território. Então, como que a gente faz isso? A ideia é conectar esses atores, né, para que identifiquemos juntos os desafios e também observemos quais são os melhores mecanismos para resolvê-los. Então, diferente de outros distritos, outras situações em que, né, existe uma ação governamental muito mais pesada e direta. Financeira, inclusive, dinheiro. Direta, exatamente. Aqui a ideia é que a gente promova um arranjo de organizações e empreendimentos desse território por meio dessa governança. A minha opinião é que quando o poder público coloca muito dinheiro, ele se adona disso. Fica pautado. E infelizmente, o poder público não faz programas de Estado, faz programas de governo, né? Uhum. Daí muda o governante, muda o programa. Se fosse programa de Estado, seria muito melhor, né? Então, olha, isso aqui vai continuar, vai dar continuidade. E às vezes não dá. Então eu tenho muito medo quando vem a porta, o governo colocou não sei quantos milhões aqui. Será que ele vai continuar dando esses milhões? E daí o coisa tá esperando que vem e não vem, porque mudou o governante? Então eu tenho bastante medo disso. Por isso que concordo que a melhor forma é buscar atores que possam, cada um dar um pouquinho, e se um sair, busca outro para colocar esse pouquinho. Exatamente, de acordo, é isso mesmo, porque senão fica essa expectativa e também vira essa política. O Sapiens teve muito dessa expectativa, ele esperava muito dinheiro público e teve momentos que teve zero dinheiro público. Uhum. Não dá para ser zero. Não dá para ser zero. Nenhum centro de inovação, nenhum parque tecnológico vive sem dinheiro público. Isso é verdade. Agora nós vamos ser autossustentável. Não vai ser autossustentável. Não vai. O Ímpeto Hub vai criar uma política de autossustentabilidade. Não vai. Ele vai precisar participar de edital, ele vai precisar de apoio do governo, vai precisar, ele não vai conseguir virar, porque não tem como. A inovação, o resultado vem muito depois. Sim. E quando o resultado chega depois, já precisa de mais dinheiro para conseguir mais dinheiro. Então, assim, talvez não precise tanto suporte público, mas vai precisar sempre. Sim. Não, é mais um ator, né? Tanto que a metodologia, enfim, do Grupo Via está apoiado nos atores do território, né? Ator de conhecimento, o setor público, o setor privado, né? Habitat de inovação. Então, a ideia é que a conjunção dessas hélices, desses atores, contribuam para esse desenvolvimento. Então, o Estado é um ator, né? Ele não é o ator. Então, é importante a gente ter isso em mente e super de acordo com o que você falou. De fato, algum incentivo precisa acontecer, mas não é permanente e não é o único.
Então, a ideia é, de fato, olhar para isso e ajudar as organizações a tomarem essas melhores decisões. Por quê? Cada um também, cada organização, cada associação que existem, porque aqui em Santa Catarina, né, a gente tem grandes associações com bastante peso institucional e força de atuação no território, né, que como a CAT, a CIF, mas elas também estão olhando, né, para os seus associados, né, elas estão ocupadas trabalhando pelos seus associados. Então, porque são muito mais do que só o limite, né, do Sapiens Park. Só o limite do Sapiens Park. Então, a ideia é que a nossa equipe seja esse apoiador nesse sentido de o que está patente, o que está ali forte no território, que a gente pode evidenciar para essas organizações observarem e potencialmente tomarem alguma reação em cima disso. Então, a ideia é que a nossa equipe, né, por meio da metodologia, do que foi pensado para o Sapiens Park Connect, ajude a trazer as evidências para essas tomadas de decisão. Então, esse é o nosso papel aqui como distrito. E, claro, né, acolher todas essas demandas. E uma outra iniciativa, né, uma outra ação mobilizadora a qual eu faço parte, que é o Laboratório de Inovação para Desafios Urbanos e Sociais. Então, esse laboratório tem como meta ser um observatório do território. Inclusive, né, a ideia é que ele e o distrito façam, né, um par ali, em que o Lidos seja, né, uma porta acessível a todas as comunidades, porque quando a gente está falando de desenvolvimento econômico, sustentável, enfim, de inovação, a gente também está falando para pessoas. Então, eu preciso, né, conversar com a empresa ultra tecnológica, né, que está ali à frente, né, do desenvolvimento, mas também eu preciso estar de olho nas comunidades, em como eu trago também isso dentro de comunidades que precisam acessar esse conhecimento para se desenvolver e para entender, né, qual o caminho, que rumo essa sociedade está tomando. Então, eu não posso deixar de lado. Então, o Lidos, ele tem essa pretensão de ser esse laboratório, esse espaço de participação cidadã, de consulta pública, e também oferecer workshops, oficinas que estejam alinhadas com essa visão de futuro. Então, o Lidos, ele tem essa proposição. Agora a gente chama ele de Lidos, porque aí acho que ficou sonoro né, a sigla do nome todo. Além dessas iniciativas, tem o Genius, que aí envolve, né, aplicação de metodologias de inovação para crianças e adolescentes. Então, essa é uma iniciativa que todo mundo tem no coração, porque quem não gosta de trabalhar com criança e adolescente? Eu adoro. Porque sempre vem os melhores insights, vêm dessas mentes. Então, e o Genius tem essa... Adolescente nem tanto. Adolescente, não, meu, que saco, para, né? Fazer a foto, assim, com a mão na cara, eles não estão querendo muito contato, ultimamente. Mas utilizando a abordagem certa, é possível transpor essas barreiras. Com certeza. Então, o Genius tem essa vocação de atuar com as escolas, com os jovens, e por meio das metodologias da VIA, enfim, que estão sendo utilizadas dentro do ímpeto. Além disso, nós temos, né, o escritório de parcerias. Então, todas as parcerias que estão sendo firmadas para o desenvolvimento do Sapiens Park Connect estão sendo firmadas sob a lógica, né, desse desenvolvimento que eu falei no começo, né, dessa ideia do que a gente precisa fazer para que esse território seja elevado, né, a essa visão de futuro que, enfim, né, o governo, a universidade entende que faz sentido para a sociedade em Florianópolis. Eu acho que... Você acha que eu consegui? Temos a pré-incubação também, temos o Fab Lab. Bem lembrado, temos a pré-incubação. Na verdade, não é uma incubação, é uma pré-incubação. Sim. Então, a pré-incubação... bem legal você ter lembrado, professor, porque a pré-incubação que o Sapiens Connect está implementando, ela está pautada também nesse olhar de não ser só mais uma pré-incubação. Por quê? A Florianópolis é muito rico em iniciativas de apoio às startups, não é à toa que é uma das cidades com o maior indicador, né, de número de startups abertas ao longo do tempo. A pré-incubação do Sapiens Park Connect, ela tem um olhar para atender públicos e setores que não são tão contemplados. Então, atualmente, nós estamos rodando uma pré-incubação de terceiro setor. Então, de iniciativas que se conectam com o terceiro setor.
eles também vão rodar uma para economia prateada, que é para empreendedores de idade mais avançada. E além do mais, tem também um olhar sobre imigrantes. Então, a ideia é, porque Florianópolis tem um número elevado de pessoas que escolhem vir morar aqui, vinda de outros países, principalmente da América do Sul. Então, a ideia é olhar para isso e ver como que a pré-incubação pode ajudar essas pessoas, enfim, a montarem seus negócios e também, né, criarem mais empreendimentos e girar a economia na ilha. Então, qual outro que o senhor falou? O laboratório, Fab Lab. O Fab Lab. Então, o Maker, né? Maker, né? O Maker. Eu falo Fab Lab. Então, o Maker, o objetivo do Maker do Sapiens Park Connect é que seja, né, um ambiente em que você chega com o seu projeto, né? O professor Albertazzi tem essa visão clara, né? Que o ímpeto, ele vai atuar, o ímpeto por meio do Sapiens Park Connect vai atuar como um espaço em que o projeto, né, é o que... Não são as pessoas, né? Você chega com o seu projeto e ele entra por uma porta e ele sai lá no final pronto para ser aplicado, implementado. Porque a proposição é que tenha uma estrutura prevista para isso. Então, o nosso Maker vai ser bem robusto. Então, a ideia é que seja, né, um espaço de execução, de prototipação de alto nível. E nós também teremos, né, um maker com um maquinário mais leve, né, com maquinário de bancada. Mas, por exemplo, a gente pode falar seguramente que nós teremos, assim, um espaço de testes e... Ixi, eu me perdi aqui agora. Espaço de testes e de execução, né? E de execução. Não dá pra cortar, né? Não cortando, não tem importa. Aqui é vida sem roteiro. Pode falar, pode cortar. Pessoal, ela errou, pronto, mas ela esqueceu porque ela tá fazendo coisa, porque eu tô metido, fico falando besteira aqui no meio. Ele fica falando besteira no meio. Não. Então, no Maker, eles... a ideia é que ele tenha começo, meio e fim, né? Começo, meio, fim. A pessoa chega com a ideia e vai sair com o produto. E vai sair com um produto prototipado. Então, até um pouco inspirado, assim, naquele laboratório que existe no Senai, no Fab Lab do Senai. Mas aí no ímpeto tem um nível de maquinário mais robusto e pesado mesmo. Inclusive, na frente do prédio, né, tem aquele galpão de testes de chapas, né, de automóveis, né, que para modelagem de chapa. Tem uma piscina de testes. Então, a proposição que nós vamos ofertar para a comunidade em breve é esse lugar que é o One Stop Shop, né? Que você entra por uma porta e consegue executar o seu projeto, né? Em diversas instâncias, tendo acesso a laboratórios de alto nível, a pesquisadores, né? E cientistas que conseguem ajudar na resposta dessas demandas e, claro, também com a nossa equipe que tem esse olhar para mercado, que ajuda a conectar as parcerias. Então, a ideia é isso que aconteça dentro do Ímpeto Hub. E, claro, tudo conectado pelo Sapiens Park Connect. Que bom que você está à frente de algumas coisas, o teu currículo te precede, né? É muito bom o que você já fez, é muito legal ver uma pessoa que tem essa experiência internacional, nacional, com projetos muito grandes, se conectando a um projeto que para mim é muito amigável, parece muito próprio, parece muito pequenininho para mim, mas ele é muito grande. E trazer pessoas que têm conhecimento, para mim, dá um resultado muito positivo. Eu sei que você está há pouco tempo, então não conhece a TXM, que tem bastante tempo no mercado, né? Já ouviu falar dela, não sei se bem ou mal, não importa, né? Tudo que me cita, me cita. Não, já ouvi falar muito bem, inclusive. E eu não sei se você sabe o que significa TXM. Não, por favor, me conta. Daí nós temos 3 perguntas, as perguntas TXM. Sim. T é think, pensar. Então eu quero saber que você me diga um livro, um filme, um autor, uma música, uma pessoa, uma frase que te faz pensar. Nossa... Eu tenho um livro, eu tô tentando lembrar o nome dele agora, porque eu tô olhando uma estante nesse momento, pra pegar o nome do livro. Que é sobre inovação. Mas acho que talvez eu vou ficar com a música, gente, porque agora me pegou de... Mas a ideia é sacanear mesmo. É sacanear mesmo, eu percebi. Esse livro, eu acho que... Posso olhar? Pode olhar. Enquanto você vai olhando, eu vou dizer, então vai curando isso, vai pensando assim. Porque o X significa experiência. Tá? E qual foi uma experiência que mudou a sua vida? Uma experiência que mudou a minha vida?
Olha, são muitas, né? Porque, afinal de contas, eu não sei, assim, não dá, eu sei que não dá pra perceber, mas eu já tenho uma idade um pouco avançada, então... 27, 28. É isso, exatamente. Após um tempo, a gente acumula... Só com os contornos do lugar que você trabalhou já dá pra... A gente acumula algumas histórias que fazem a gente, né, ter saltos evolutivos dentro da nossa jornada. Mas algo que, de fato, mudou a minha jornada, assim, foi poder viajar para os lugares que eu sempre quis. E uma coisa que eu sempre faço, professor, é ficar um tempo. Eu não faço só uma viagem de turismo, eu não faço turismo. Nomadismo. Tá moda falar nomadismo, né? Não é nomadismo. Eu sou uma viajante. Então eu procuro ficar um tempo num lugar para entender. A moda é falar nomadismo, você é uma nômade. É nomadismo, Então, assim, eu não gosto de viagens curtas de finais de semana. Qual é o sobrenome? É Custódio. Não é cigano isso? Não, é quase. Poderia ser caixeira viajante. E ficar um tempo nos lugares para entender as dinâmicas e como as pessoas de fato vivem ali. Porque quando você passa só no turismo, você só vê uma camada. Por exemplo, eu tô aqui há 6 meses. Cada dia que eu passo nas ruas, eu tô observando coisas novas. Porque agora que o olhar acalma e que você começa a entender o lugar. Uhum. Assim, não é em um final de semana, uma semana, um mês. Você precisa de mais tempo para perceber. Eu acredito que hoje a internet coloca a gente nessa velocidade, né? O fluxo de... Não só a internet é maravilhosa, mas assim, o fluxo da informação, a necessidade de... eu fiz primeiro, eu vi primeiro, eu aconteci primeiro. E não é bem assim. A história da evolução não é bem assim, gente. As coisas assim, jovens, as coisas não acontecem dessa forma. Inclusive, isso só gera mais ansiedade. Então, resumindo, a experiência que mudou a minha vida foi a partir do momento que eu consegui custear as minhas viagens e ficar o tempo que eu quisesse nos lugares, inclusive, assim, remarcar bilhetes. Gostei daqui. Vou ficar mais tempo. Vou ficar mais tempo. Vou adiar esse próximo Airbnb, vou ficar mais tempo aqui. Isso é uma experiência para mim. E MM Manage, uma ferramenta. Uma ferramenta que você indica para um empreendedor, para um inovador. Que ferramenta você indica? Olha, eu gosto muito eu como gestora de projetos de equipe, assim, eu gosto muito das ferramentas das comunidades fechadas, assim, do Discord, o Slack. Para mim funciona muito bem, porque vira um grande registro e você consegue resgatar etapas e comunicações. Porque em tempos em que tudo acontece pelo WhatsApp, gente, e-mail, quem manda mais e-mail? Eu era muito fã do e-mail, porque para mim e-mail é documento. Uhum. Mas hoje em dia o pessoal não usa mais e-mail. Assim, o e-mail ele virou uma coisa para forma, mesmo para documentação. Uhum. Mas você não se comunica mais. Você se comunica pelo WhatsApp. E o WhatsApp, eu acho que a mensagem se perde muito rápido, porque as pessoas têm a tendência a ser mais prolixas no WhatsApp. E aí, quando você tem uma ferramenta como o Slack... Manda um áudio, blá. Então, eu não gosto de áudio. Assim, eu mando às vezes... Tanto que eu peço desculpa quando eu vou mandar áudio. Mas eu gosto de Slack e Discord porque eles ajudam a manter esse histórico. Você é gamer? Não, eu não sou gamer. O último videogame que eu joguei, gente, foi Super Nintendo e Mega Drive. Mas usa Discord. Discord é só pra gamers. Então, mas agora a gente incorporou nas atividades de gestão. Gente, é ao vivo, porque às vezes a mente... Assim, como dizia nosso amigo... de onde vem as boas ideias. Esse de onde vem as boas ideias. Steven Johnson. Então, maravilhoso o livro. Então, porque eu tava... Sabe quando você tá com a imagem da capa na cabeça, só que a imagem tá borrada? Sabe quando as cores, eu tava vendo as cores do livro... né, o que tá acontecendo dentro do livro, mas eu não tava lembrando o nome. Enfim, uma breve história da inovação do Steve Johnson. E eu gosto muito porque ele começa esse livro, né, contando a história de quando Darwin, né, teve potencialmente, né, nunca saberemos, mas potencialmente teve o primeiro insight sobre quando ele começou a escrever a evolução das espécies. Quando ele tinha 17 anos, ele estava visitando uma praia em Galápagos. Qual que é? Do meio. O das espécies tá aqui. Boa. É meu livro de cabeceira, eu li 300 mil vezes. Tá vendo? Tudo se conecta. E
E eu li esse livro, ele é sobre a potência dos insights e como, na verdade, a gente acha que isso acontece e como potencialmente isso realmente acontece. Uhum. Né? E de como isso acontece. Porque não é algo que você força, mas mas é algo que você pode até treinar, né? Ao longo da sua jornada. Eu gosto muito que ele fala da conexão, né? Que as ideias vêm porque há conexão. Se não houvesse conexão, não haveria... Repertório é a palavra. Os cafés do iluminismo, né? Que viraram lugares para conexão de pessoas e tal. E hoje a gente tem um Facebook, um Instagram, né? Na época ele falava de Facebook, né? Agora já é mais o Instagram. Sim. E as ideias estão conectadas. E agora, mais presentemente, nosso chat GPT, que também conecta as ideias, sem a gente querer, às vezes, né? Sem a gente querer. Não, então, o repertório, que acho que é algo muito importante desse livro, ele não é construído também só pelo ChatGPT ou pelo Facebook ou pelo Instagram, como muitas vezes a gente imagina. Inclusive, eu adoro o Instagram, eu uso muito, né? Não posto tanto quanto eu gostaria, mas eu acredito que a gente está chegando num momento até de estafa do Instagram, assim. As coisas estão ficando muito iguais. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, acho que pode vir uma ruptura por aí. Talvez o Zuckerberg já esteja à frente e ele lance algo em breve. Mas a mudança do Google dessa semana foi uma mudança muito grande, né? Que o Google deixou de ser o Google, né? Ah, é? Não... o Google agora, ele já não pergunta mais o que você quer, né? Ele já responde. Sim, porque tem o... já tem a IA envolvida e dizem que nos próximos meses ele vai fazer compra pra você sem você pedir pra ele fazer compra, né? Sim, isso já tem, né? IoT, né? Eles vão comprar coisas que... eu quero viajar pra Londres. Ele vai procurar a melhor passagem de madrugada. Ele diz, já comprei. De manhã você acorda, tá comprada a tua passagem. Isso. Então, esses agentes de IA... O Google assumiu isso, porque eles estavam roubando o mercado dele. Então, o Google deixou de ser Google, um motor de busca. Ele passou a ser um motor de respostas, não de busca. Sim. Então, ele já tem... Então, foi uma mudança radical para eles. Porque o que vai acontecer nessa mudança? Essa mudança do Google vai tirar cliente dele. Porque como é que ele ganhava dinheiro? Ele ganhava dinheiro dando notoriedade para aqueles que pagavam. Tinham ads, né? AdWords que faziam a coisa crescer e pagavam para o seu AdWords subir, né? Essas coisas não vão mais pagar. Não. Porque hoje, você quando abre a página do Google, primeiramente você vai olhar a primeira página, o que está acontecendo ali. Agora, quando ele vai te dar uma resposta, ele vai olhar em todo o Google para te dar a melhor resposta. Então, mas isso é tendencioso, né? Porque, por exemplo, se a gente já não estava passando da primeira página na nossa pesquisa, porque, eu sou da época do KD. Eu vou me entregando cada vez mais. Nós fazemos a pesquisa, porque naquela época, né, não era tão aperfeiçoado, não tinha tanta resposta ao que a gente queria. Então, você, de fato, tinha que vasculhar, vamos dizer assim, vasculhar a internet. Hoje, a resposta que você precisa vem na primeira página, se você souber usar muito bem ali. E agora, com isso que você está falando, a resposta da IA, isso vai gerar uma limitação de repertório. Sim. Eu acho um problema. Gente, projeto de pesquisa, isso aí. Alguém tem que pesquisar, porque vai gerar uma limitação. Porque sempre as mesmas empresas, os conglomerados vão só crescendo. Né? A gente está sendo, de fato, guiado por um grupo de empresas. Então, isso é algo que a gente precisa se atentar. Eu sou dessa, eu adoro inteligência artificial. Me ajuda muito. Mas eu entendo que, assim, esses mecanismos a gente precisa estar um pouco de olho. Porque é ótimo ter a resposta do Google. Muito bem. No caso da passagem, do horário, do hotel, é algo muito bem. A partir do momento que a gente começa a falar sobre ideias, fundamentos... Mas vai acontecendo, não vai limitar a passagem. Fundamentos, né? A gente pode ficar um pouco mais preocupado. Eu fico um pouco mais preocupado. Lembra que eu te falei que a gente tinha 30, 40 minutos? Sim, Já passaram 50. Então, eu falo muito, né? Eu falo muito. E ainda eu ainda tive os lapsos de memória, né, do projeto, mas... Então tá. Me diz uma coisa, onde é que eu acho, Anabelle? Conta o pessoal aí. Legal, pessoal. Bom, eu tenho um Instagram, eu tenho um LinkedIn e um Instagram. Tá lá como Anabelle Custódio. Vocês me acham nas redes, enfim, tem a fotinho lá. Eu vou ficar feliz em receber o contato de vocês e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Nossa caneca é muito bonita. Eu tô adorando. E daí ela diz assim, ó. A gente muda o mundo de baixo para cima. Esse é o nosso propósito. Lindo. E essa é a sua.
Ah, muito obrigada, adorei. Muito obrigada. Que legal. A campanha da Stanley. Não, mas é TXM. Think Experience Manager. Isso. Tá Ok. bom? Muito obrigada. Pessoal, pastor. obrigado por você ter vindo aqui, Anabelle. Pessoal, assistam a gente, estamos no YouTube, TXM Business, nos outros canais é TXM Método, Instagram, LinkedIn. Obrigado ao Felipe pela técnica, a FAPESC, que é a nossa coparticipadora desse estúdio de podcast. Obrigado ao Ímpeto Hub e Anabelle, obrigado. Sua mensagem final aí para o nosso pessoal e até a próxima. Legal, pessoal. Espero vocês lá no Sapiens Park para conhecer mais sobre o Sapiens Park Connect. Visitam, vem para o Sapiens. Vem pro Sapiens. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.